Não há escolhas erradas com a informação certa. Opiniões rápidas não chegam. Garanta o acesso a factos e uma análise transparente e rigorosa. 2 eleições, uma assinatura, toda a informação. Assine em observador.pt, agora com 40€ de desconto. O público não vai alinhar muito naquilo que é demasiadamente artificial, não é? Pois. O que, obviamente, me agradou. Claro. Já era mestre da 8ª arte, agora também é mestre em Ciências da Comunicação. Depois de nos visitar há mais de 4 anos com o seu livro Pequenas Histórias, Paulo Roberto, fotógrafo profissional, professor de fotografia há mais de 30 anos, traz o seu último livro, lançado este verão, Lisboa, I Love You, e fala da inteligência artificial e do impacto negativo desta nas artes, e principalmente na criatividade. Como está a inteligência artificial a abalar a indústria fotográfica? Como afeta as questões da autoria, os critérios estéticos, o mercado da arte? Olá, Paulo, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. É bem-vindo de volta ao Observador. Olá, João Paulo. É um Muito obrigado prazer pelo estar aqui. convite. Muito obrigado. É um prazer estar aqui a falar contigo, só para relembrar os nossos ouvintes, porque tu já vieste cá, eu tenho aqui a data, foi em 9 de junho de 2021, portanto já fez 4 anos. Este teu fascínio pela fotografia, digamos que foi uma vocação que tu descobriste, parece que aos 14 anos, com a primeira Kodak Instamatic, foi nessa altura? Foi exatamente. O meu pai ofereceu-me uma Kodak Instamatic, que penso que sabes que era uma máquina em que se metia uma cartridge... Era uma espécie de cassete. Uma cassete, era aquela exato. que abria uma tampa atrás, metia-se aquela... e fechava-se. Exatamente, metia-se a Eu lembro muito bem cassete, dela, lembro muito bem dessa fechava-se máquina. e depois tinha 24 fotos, se não estou em erro, se bem me lembro, e depois, para revelar, tu levavas a cassete completa... Entregava-se inteira. E entregava-se inteira aquilo e tal. Portanto, se quisesses revelar em casa, tinhas que partir aquilo tudo, que era em Pois. plástico, e etc, não é? E a partir daí, olha, ainda aqui ando, não é? Tu guarda fotos dessa altura? Tens? Tenho algumas. Eu no outro dia, que foi há um ano, portanto, em 2024, quando foi o 50º aniversário do 25 de Abril, pensei, não, mas espera lá, eu tinha 16 anos nessa altura, eu lembro-me que no 25 de Abril não, porque o meu pai e a minha mãe, coitados, estavam atemorizados e não, ninguém pode sair de casa, etc. Mas no 1º de Maio, porque morava aqui perto, morava aqui... Em Alvalade, não é? A tua aqui em infância Alvalade, foi aqui nesta zona. Exatamente, não é? Aqui muito perto, entre aqui a Rádio Observador e o Liceu Padre António Vera. Portanto, estás a ver que é ali na rua, uma rua aqui próxima, não é? E o 1º de Maio foi aqui, onde é o Inatel agora, não é? Na FNAT, ali na Que era FNAT. FNAT, exatamente, no 1º de Maio. Não. E eu fui só sair de casa... Foi no 1º de Janeiro. 1º de Maio foi na Avenida 1º de Janeiro. Exatamente. E lá saiu... não foi na Fonte Luminosa. Eu achava que o primeiro tinha sido na Fonte Luminosa. Não, foi aqui. Okay, então aliás, há o célebre discurso do Álvaro Cunhal e do Mário Soares e tal, Exatamente. e não sei o quê, aquilo cheio de gente. Eu lembro disso. E lá estava eu com 16 anos, de máquina na mão a testemunhar. fotografar. E no outro dia fui recuperar algumas dessas fotografias que tinha lá nas minhas... Que faziam 50 anos, incrível. Exatamente, nas minhas caixas e que tenho. E então, aproveitavam-se algumas. E aproveitaram-se algumas Giro. e tenho algumas... Eu gostava muito de fotografar manifestações e há uma que enfim, que guardo com algum cuidado, que é uma criança, uma menina, enfim, nos ombros do pai, uma criança loura, muito bonita, etc. E agora, recentemente, quando foi o 50º aniversário, fui à manifestação na Avenida da Liberdade e não é que eu encontro algo parecido com essa imagem. Outra vez um homem com a criança aos cavalitos. Com a criança, com a filha aos ombros e tal. E depois fiz a comparação e até publiquei, salvo erro, numa das minhas... Acho que foi no Facebook. 50 anos depois. 50 anos depois, Giro, a comparação giro. Das duas, não é? Entre estas tuas filhas, Joana e a Mariana, são fotógrafas também. Têm o gosto ou nem por isso? Ou só com o telemóvel? A minha filha Joana é pintora. Fez o curso de pintura nas artes visuais. Nas Belas Artes, não é? E olha, depois vamos falar da inteligência artificial, mas os 5 anos que ela demorou a fazer, portanto, no tempo em que ela fez o curso, ainda era o pré-Bolonha. Licenciatura, exatamente. E a minha filha Mariana, não sendo artista plástica nem visual, tem um jeito também enorme. Ainda conservo, ela já não mora lá em casa, não é? Mas ainda conservamos o quarto dela cheio de
grafites e colagens e etc. Muito engraçados que ela arte tem lá, na tua casa. Era, exatamente. Muito bem, tu ficaste logo seduzido pela moda e pelo retrato, é uma coisa que tu gostas muito, quando ainda eras aluno aqui no Liceu Padre António Vieira, e depois tiraste este bacharelado, que já falámos disso na outra entrevista, Relações Públicas e Publicidade, mas a novidade de então para agora é que fizeste este mestrado em Ciências da Comunicação, aqui na Universidade Nova. Isso aí sim já mostra que tu agora já és mestre em comunicação, e era uma coisa que já ambicionavas há algum tempo? Não, propriamente o querer ser mestre nunca me ocorreu, mas a vontade de agora, nesta altura da minha vida, decidir estudar foi algo que assim Grande exemplo. Foi daquelas coisas que de repente porque é que eu não vou estudar outra vez? E conseguiste arranjar tempo entre os cursos, as coisas, exatamente, entre a minha atividade como professor e etc. As aulas do mestrado eram sempre à noite, portanto, exatamente, das 6 às 9 da noite, portanto consegui conjugar bem. Mas isso é muito a tua maneira de ser, Paulo. Tu desde o princípio gostas de uma coisa e aplica, vou estudar isto a fundo, e fizeste curso por tudo o que é sítio, e lá cá e lá fora, sempre estudaste muito, o que é engraçado, incluindo na University College for Creative Arts, em Rochester, por exemplo, no Reino Unido. Estudaste em França, nos Estados Unidos, em Inglaterra, em Tóquio, na Suíça, em muitas escolas importantes, porque tu, quando pegas numa coisa, não, é isto que eu quero aprofundar, ver as técnicas, vais aos salões, é impressionante, és de facto muito informado em toda esta arte. É porque, João Paulo, eu acho que a vontade de aprender não se esgota quando eu me tornei fotógrafo profissional, depois de ter feito os tais não sei quantos cursos na Suíça, em França, nos Estados Unidos, etc., fui sempre incrementando as minhas performances enquanto as técnicas, basicamente, e também estéticas, obviamente, não é? Mas nunca perdi essa vontade de aprender. Até porque as câmaras vão evoluindo e a técnica e tudo, não é? Portanto... Sim, mas repara, na fotografia depois há uma altura em que tu, em termos técnicos, sim, podes evoluir em algumas coisas mais, conhecer algumas câmaras, algumas versões novas do Photoshop e de edição e tal, mas não há, por assim dizer, não é que se esgote, mas já não há, o campo já não é tão vasto, não é? A linha, o túnel não está lá tão ao fundo. Sim. Enquanto que depois o autoconhecimento e o quereres aprender como ser humano, que foi isso que me levou, obviamente, e depois esta dúvida sobre as artes e o que é hoje a arte e tal, com certeza vamos falar nisso depois. Claro que sim. Portanto, e aí levou-me a dizer, não, porque é que eu tenho que estudar? Eu já tinha estudado na Nova, não sabia. Já em 1800. Agora estás a ver, eu já estava a refalar 100 anos. Estás aqui com 140 anos. 140 anos. Mas diz. Em 1980 e qualquer coisa, cursei Antropologia, não passei do primeiro ano, mas, portanto, a Universidade Nova é extremamente familiar, porque as instalações são as mesmas, pronto, quer dizer... Era ali na Avenida de Berna, esse Spol, não é? Pronto, exatamente. Sim. Não é? E, portanto, foi este ímpeto. Confesso que também houve aqui... Gosto de estudar, gosto muito de aprender, não é? De aprender permanentemente, ler, estudar, etc. E, portanto, foi... Um amigo meu tinha-me dito, estou a fazer uma licenciatura em Filosofia, um amigo, enfim, ligeiramente mais novo que eu, mas eu fiquei, realmente, porque é que eu não vou estudar, não é? Claro. E achei interessante. Falámos disso, agora estava a lembrar-me que falei aqui dos salões e as visitas, as exposições. Tu, de facto, é outra coisa, entretanto, entre a última vez que vieste e agora, de 7 a 10 de novembro, estiveste no Grand Palais, em Paris, neste Paris Photo 2024. Sim. Aliás, tiveste uns artigos sobre isso que são muito importantes estes salões da fotografia. Este é o mais importante internacional dedicado à fotografia. Este é o mais. O Paris Photo é a montra daquilo que são as tendências, assim como há as feiras de moda, não é? Em Milão e tal, e Paris, assim também eu vejo o Paris Photo como uma espécie de montra daquilo que é a fotografia contemporânea em termos de fotografia de autor, não é? Não estou a falar da fotografia comercial, estou a falar da fotografia de autor. Mais de 200 expositores, uma coisa extraordinária, 80 mil visitantes, é impressionante. Mais 23% que no ano anterior. O Paris Photo é impressionante, porque ninguém imagina aqui, eu acho que nós aqui em Portugal não imaginamos o que é o sucesso daquilo. Sim.
porque aquilo é uma feira, portanto uma feira de arte, como é aqui a Lisboa Arte, ou como é o Arca em Madrid, Exatamente. etc., não é? Mas só exclusivamente dedicada à fotografia, o que é impressionante. Com mesas redondas, com debates, teve 400 sessões de autógrafos. Aquilo é impressionante. As filas para entrar, claro, eu vou sempre a uma hora em que já não há muitas filas, mas aquilo são filas enormes de milhares de pessoas que vão à procura de basicamente, a grande maioria não são colecionadores, porque repara, aquilo é também... Há tudo, artistas, curiosos... Sim, aquilo também é para colecionadores, não é? Tens lá fotografias vintage a ser vendidas por $200,000 e não sei o quê, que são aquelas dos ATGs e tal, e de grandes fotógrafos. Man Ray. Sim, Man Ray. Herb Ritts. Exatamente. Imagino. Mas pronto, mas o Paris Photo, em que eu já vou há vários anos, pelo menos talvez há uns 15 anos, é de facto fabuloso. A montra das montras. A montra das montras. E acho que para um fotógrafo é fundamental. Até havia esta coisa. E depois é engraçado a Paris Photo, porque diz, como eu vi nos teus artigos a falar da feira, que tinha quer dos grandes mestres, até às novas abordagens. Tem esta coisa do mix media, por exemplo, exatamente, que juntam a fotografia com a imagem, com colagens e com pintura. Exato. E também havia 15 galerias só no setor digital. Só no setor digital. E eu já estava na altura de volta da minha tese da inteligência artificial. Sim. E das artes, não é? E do impacto, não é? Será que somos todos artistas? Já vamos falar disso. Exatamente. Mas então já fui um pouco à procura. Fui à procura de, será que as pessoas estão muito interessadas nesta nova abordagem digital, digital no sentido de artificial. Pronto, estou já a querer ligar com o tema da inteligência. Exatamente. E o que é que eu verifiquei, João Paulo? Verifiquei que não. Verifiquei que a grande maioria das pessoas, 80%, 90% das pessoas... Ainda estavam no analógico e nos fotógrafos. No setor principal. Exatamente, não é? Apesar de eu ser muito aberto a novas abordagens, o tal mix media, um dos fotógrafos que eu falo no meu artigo na revista Arte Capital, é precisamente um fotógrafo que utiliza o mix media, não é? Portanto, coisa que mistura tem a pintura, fotografia, depois mistura ali colagens, um pouco de colagem, pintura e etc. E, portanto... Mas é bonito, os resultados são bonitos. Os resultados são muito interessantes, não é? Claro, não acontece aquilo que eu temia. Eu reconfesso, porque desde a pandemia que não ia ao Paris Photo. Pronto, não ia, quer dizer, 2019... um gapzinho. Sim. Foi, exatamente, desde 2000. E 5 anos depois, 2024, o ano passado lá fui e fiquei fascinado com, de facto, a pujança que a fotografia continua a ter. Lá está, e que o público, em geral, vai voltar no sentido de não vai alinhar muito naquilo que é demasiadamente artificial, não é? Pois. Pronto. E o que, obviamente, me agradou. Claro. Estou agora a pensar aqui e falar das tuas exposições. Tens 17 exposições individuais e mais de 30 coletivas. O número foi aumentando também durante este período. Aqui em 2019, este Amo de Lisboa, que tu fizeste na Galeria Verso Branco, tem um bocadinho a ver com este teu fascínio pela cidade, pela esta tua cidade, e com este livro também que saiu agora, este Lisbon, I Love You, uma viagem fotográfica na cidade por desvendar. Isto é uma edição contra-luz, o livro está muito, muito bonito, este álbum Biling, que é no fundo uma celebração, como tu dizes, uma celebração visual da alma desta cidade que desde sempre te encantou e onde viveste, mas que não é uma coisa típica. Primeiro o preto e branco, que é muito importante. Isto foi inspirado noutros livros que também conhecias, não foi? Foi. Isto foge do postal turístico, que não tem nada a ver com isso. Exatamente. Eu quis fugir dessa perspectiva do guia turístico. As belezas dos detalhes que passam despercebidos normalmente às pessoas. É muito curioso e tu consegues isso. E depois, mas qual foi a inspiração deste? Claro, e como eu sou um Lisboeta, Sim. Nasci no Hospital Santa Maria, portanto é mesmo assim, não posso mudar esse facto. Não rejeitas as tuas raízes? Não rejeito as minhas raízes, embora more em Oeiras já há muitos anos. Mas como eu? Também. Então, mas como venho todos os dias para Lisboa, para o estúdio, para as minhas aulas e para o meu trabalho, etc., nunca deixei Lisboa, não é? Sim. Algo que eu decidi há cerca de uns 10 anos, porque este projeto na minha mente começou na minha mente e na prática há cerca de 10 anos. Então, eu, aliás, falo nisso na introdução, sim, não é? Sim.
E comecei a pensar, porquê que eu não hei de fazer? Porque eu tenho como base um livro que até te trouxe hoje para aqui para tu veres, o original, o Paris des Rues et des Chansons, que é um livro que o meu pai me ofereceu precisamente também há cerca de uns 30 ou 40 anos, e que eu guardei... Paris das ruas e das canções, que é 1960. E como podes ver, a lombada está já toda esfarrapada, mas não faz mal. Eu gosto muito até do cheiro do papel, é impressionante como eu gosto de desfrutar esta história dos livros. Bom, e depois em 2010 foste viajar a Budapeste e aí deparaste outra vez com esta... Encontrei um livro sobre Budapeste, também toda preto e branco, etc. E pensei, porquê é que eu não hei de fazer um livro que tenha que ver com esta um pouco a visão nostálgica que eu tenho sobre a cidade portanto, da fotografia dos anos 60 e etc. Portanto, repara, há aqui muita nostalgia. Daí o preto e branco também. Preto e branco, exatamente. Não é? Eu não sei se cheguei a dizer, mas depois, quando foi agora do mestrado, eu cursei uma das unidades curriculares, foi cinema português. Sim. E qual foi o filme que eu escolhi? Verdes Anos, foi Os Verdes Anos, do Paulo Rocha. Sim, não é? Exatamente. Bem, eu fiquei fascinado, João Paulo, com o filme, que eu não conhecia, porque eu como muitos portugueses, embora goste muito de cinema, conhecia essencialmente as comédias portuguesas dos anos 40 e algum filme mais, enfim, alguns filmes mais contemporâneos e tal, mas não conhecia Os Verdes Anos. Eu vi o filme para aí 5 vezes, não só por causa do trabalho que depois fiz sobre 63. O cinema, a fotografia, a pertença e a cidade que é minha. Que é título que deste este estudo para o teu mestrado. Muito exatamente. Bonito. E repara, eu já tinha em andamento o projeto do livro. E o facto de ter, de repente, e foi uma coincidência eu ter ido parar esta unidade curricular, porque houve uma outra que eu não fiz, portanto, e depois quando me inscrevi no último no semestre, escolhi, cinema português, e depois o professor Pedro punha vários filmes à consideração e eu escolhi o Verdes Anos, olha, o Verdes Anos, é isso mesmo. E fiquei fascinado com eu estar a ver aquele filme e estar a reconhecer os locais, as ruas, as avenidas, aqui próximo, como tu sabes. O Tejo, o Texas Bar, o Botão. E sim, mais aqui a Avenida de Roma, aqui claro próximo aqui do Observador. Os carros. Tudo, a Avenida da Igreja, etc. A Rebeldia da Juventude à noite, é muito giro. E então fiquei muito... ainda mais imbuído desta ideia de que o meu livro fazia todo o sentido para mim, e o preto e branco, como sabes, o filme Os Verdes Anos é um filme completamente rodado em preto e branco, e é isso. E é engraçado, tu dizes uma cidade que se me escapa pelas mãos, pelas mudanças físicas, excesso de turismo, descaracterização veloz, comum a tantas outras. De facto, para mim, quiseste captar um bocadinho aquela Lisboa que ainda tem, porque isto é tirado agora, ainda tem uns resquícios das coisas que vamos encontrando nos cantinhos de Alfama, os velhotes, os parques, os jardins, aquelas esplanadas, Lisboa à noite, os elétricos, os cães, as igrejas, a cidade romântica dos casalinhos. Vais encontrar essas coisas que são intemporais. São intemporais, porque eu comecei, e como tu provavelmente também sentes, um pouco estás a perder a mão. Sim. A escapar esta evolução em que tu vais deixando de... A tal cidade que é minha, isso, não é? Começa a pouco e pouco a sentir que não é a tua. Pois. E então eu quis fazer uma espécie de... não foi um grito de alerta, mas fazer um registro em que... Para memória futura. Para memória futura, exatamente. Estava a pensar nisso agora. O overtourism, de facto, é algo que me descaracteriza, entristece um bocado, e penso que a todos nós, claro. enfim, lisboetas, e começamos a ver... A gentrificação, exatamente, as lojas antigas, as lojas começam embora. A desaparecer, os cafés, tudo isso começa a desaparecer, e então ia ser alterado e substituído por coisas mais recentes, e que já não têm a mesma ligação que tinham. Claro que tu dizes assim, mas isso é pura nostalgia. De facto, é pura nostalgia. Ainda bem. Isso é que era injetar as raízes. A gente dissesse que isso não era bom, não é? E no fundo, tem lojas que são no fundo todas iguais. Eu estou a pensar nas 200, como dizia a Catarina Portas outro dia, as 200 lojas seguidas de ímãs e coisas de Lisboa que não têm nada nenhuma, e desaparece o alfarrabista e as pessoas típicas e a ginginha e as lojas e as livrarias antigas.
É verdade, e aqui é um bocado isso. Eu cheguei olha, aprendi com o teu livro que Alhama, que é a origem da Alfama, quer dizer fonte de águas boas, águas que não fazia ideia. Águas que eu também não sabia, e nas minhas pesquisas depois fiquei a saber a origem da Alfama, não é? E trazes poesia, e trazes as pessoas às janelas. Eu adorei ver as pessoas às janelas, aquela da travessa do Menino Deus, e vê-se o menino cá em baixo a passar na rua, e dei alguns ângulos. É de facto um livro muito, muito bonito, que eu recomendo vivamente, neste formato de álbum, que nem sequer é muito grande, faz lembrar aqueles da coleção dos Correios, que também são muito boas. E de facto, parabéns por esta obra, que é mais ou menos o teu oitavo livro. Sim, é o 8º livro. Depois de teres vindo cá com as pequenas histórias, ainda editaste aquele das mulheres. Filho das Mulheres, que já esgotou. Também não fiz uma edição pequena, não é? Mas é muito importante para um fotógrafo profissional editar livros, não é, Paulo? Tem uma certa importância. Mais do que exposições. Olha, sabes, a minha ideia é de que uma exposição, tu fazes a exposição e a exposição começa e acaba. Pronto, o livro fica. É mais efêmero. Por isso é que eu tenho um livro com 50 anos, não é? O tal Paris des Rues de Chanson, e os livros é algo de físico, de material que fica e que perdura para além de ti. Pronto, da tua vida, não é? Exatamente. É o tal legado que tu deixas, porque as exposições eu acho que são importantes, obviamente, mas vão e vêm, não é? E essa é que é a verdade. Muito bem. Paulo Roberto, fotógrafo profissional, vamos ficar aqui num pequeno intervalo. Já voltamos à conversa, até já. E então dê-me uma mala cheia de dinheiro, cash. O que é que realmente se passou nas eleições presidenciais de 1986, as primeiras e únicas decididas a 2 voltas? Uma história de truques sujos, acordos secretos, agressões e dúvida até ao fim. Este gajo é um tipo ambicioso e é um analfabeto político. Episódio 2. Uma traição inesperada. A eleição mais louca de sempre é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Gonçalo Weddington, com banda sonora original de Samuel Lúria. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos a conversar com Paulo Roberto, ele que é fotógrafo e professor de fotografia há mais de 30 anos, traz-nos o seu último livro, Lisboa, I Love You, e fala da inteligência artificial e do impacto desta nas artes, principalmente na criatividade. Estava agora a ver também outra coisa que eu me lembro, conversámos outra vez, Paulo, e muito importante também no teu estúdio, no estúdio que tu diriges e criaste, a questão dos cursos. Continuas com muitos cursos de fotografia. Eu lembro que tinhas este para jovens e adolescentes, dos 11 aos 18. Isso ainda acontece de vez em quando, este? Acontece principalmente nas férias escolares. Exatamente. Em que os pais... É uma ideia extraordinária. Porque uma vez um amigo meu disse-me, porquê é que tu não fazes... É muito bom. Ou não crias um curso para, enfim, que ocupa as férias, não muito tempo, mas portanto alguns dias das férias. Mas para estes miúdos, 11, 18 anos, é ótimo, esta idade. Exatamente. Podem despertar este interesse. Exatamente. E eu criei. 14 com isto. E há muito, e tenho encontrado, olha, eu que pensava que não tinha jeito nenhum para dar aulas a adolescentes, não é? Revelaste um docente profissional. um dia uma das minhas estagiárias e colaboradoras que me fazia estes cursos, uma jovem de 20 e poucos anos, Paulo, olha que eu amanhã não posso ir, de maneira que peço desculpa, mas aconteceu-me aqui uma situação inesperada. Eu já não tive tempo para arranjar alguém que a substituísse. Pensei, não, vou experimentar a ser eu. Qual foi o resultado? O resultado foi que não só eu gostei... Queres ver? Gostaste da experiência? Gostei da experiência. Giro. Não só eu gostei, como os jovens, os miúdos, gostaram imenso. E então, a partir disso, mas realmente, olha, mais uma vocação que eu descobri que não conhecia, não é? O dar aulas a muitos jovens, não é? E, de facto, é impressionante tu veres que há alguns jovens, ou bastantes, têm de facto uma apetência para comunicar através da fotografia muito grande. Obviamente,
Descobres talentos bons. Descubro grandes talentos. Eu lembro Boa. que tinha um aluno, um jovem, um adolescente de 14 anos, que ele era fabuloso, porque ele já tinha um network incrível. Ele já fotografava surf e os surfistas e tal, na praia de Carcavelos e etc. E já... Perto e depois, de nós. Exatamente. E já fazia montes de negócios e eu perguntava lá ao João, então, não, eu já vendo, eu compro e vendo teleobjetivas e ponho anúncios e não sei o quê, e faço isto e aquilo e a coisa. Tinha 14 anos, eu nem queria acreditar como é que ele já tinha. E fazia fotografia, obviamente, tecnicamente, fotografias muito boas. Boa. E, portanto, Não, e tive experiências muito interessantes com jovens, uns mais jovens, outros menos jovens, mas lá está, até a tal faixa dos 18 anos, e encontram-se pessoas com muito talento. Há aqui uns cursos muito, muito bonitos. Este Fotografia de Arquitetura e Interiores é outra coisa que eu, por acaso, também gosto muito. Outro curso que tu tinhas era Conheça a sua máquina fotográfica. Isto é muito importante, as pessoas às vezes não sabem, dão-lhes umas máquinas ou compram, e depois não sabem o que é que são aqueles botões, o que é que aquilo faz tudo, e sem saber... Pode dar-nos oportunidades extraordinárias para fazer fotografias mais bem conseguidas. Até tinhas um workshop de fotografia com telemóvel, que é engraçado. Tu não és fundamentalista, então. Esta coisa que tenho uns colegas teus que vêm cá e dizem não, com o telemóvel... Nem pensar. Não, eu não sou fundamentalista porque os telemóveis... vamos lá ver, o mídia é uma máquina. Os telemóveis hoje têm... Não nos podemos esquecer... São computadores autênticos. São computadores e não é só isso. Quem fornece a parte fotográfica dos telemóveis são os grandes fabricantes. Às vezes é a Zeiss, exatamente. A Zeiss, a Hasselblad, etc. Pronto. Que são fabricantes de máquinas há mais de 100 ou 200 anos. E, portanto, não, vamos lá ver. Mas não é isso que está em causa. Vamos lá ver. A captação, não era, penso que era o Cartier-Bresson que dizia o que interessa não é a máquina. O que interessa é quem está por trás da máquina, não é? E, portanto, os telemóveis são um mídia, é uma forma de captar. Exatamente. E os cursos de telemóvel têm como objetivo, obviamente, ajudar as pessoas a fazer melhores fotografias. E eu não fico nada preocupado se estou a ensinar a fotografar através de um telemóvel ou através de uma máquina fotográfica. Portanto, eu aí não sou um purista e não sou um fundamentalista. Aí também educas muito o olhar, além daquelas técnicas básicas, estilo, não ponham o horizonte a meio da fotografia, fica muito mal. Há assim umas técnicas mais ou menos básicas, mas depois também o olhar, que é que eles devem, nesta cena, fazes saídas de rua, vamos para a rua fotografar coisas. Não, aliás, obrigatório, não é? Os cursos são essencialmente práticos, portanto, temos uma parte teórica muito pequena, que enfim, tem umas apresentações e passamos uns vídeos e tal para as pessoas se inteirarem dos aspectos, enfim, técnicos, etc. Mas depois é práticas, eu saio com as pessoas e vamos lá fotografar e tal. Vamos para não sei quê. Vamos para aqui, vamos para lá e as pessoas fazem exercícios concretos, seja com a máquina, seja com o telemóvel, e portanto tenho feito muita coisa, até com grupos e em câmaras municipais. Tu também tens aqui programas low cost, também tens, isto é, as pessoas vão ao teu site, para saber destes cursos todos, que são muitos, são dezenas, como é que as pessoas, se ainda estás a dar alguns, não é? Vão ao teu site, como é que é o teu site, Paulo? O site chama-se www.cursosdefotografia.pt. Curso de fotografia, tudo pegado, é fácil, não é? Sim. Ou então, a pesquisa no Google também pode ser feita WS8A, quer dizer Workshop Studio 8A, que é, enfim, o estúdio. É o nome do teu estúdio que tu fundaste? Que eu fundei há 30 anos. Fazemos este ano 30 anos. É de 95, estava a ver aqui. É, exatamente. Fazemos este ano, agora, este mês, no dia 25 de outubro, celebramos os 30 anos da... Parabéns, então. Muito obrigado. É uma boa celebração que exatamente. Já estamos aqui a lançar. Agora fiquei fascinado com este teu tese de mestrado, no fundo, que gerou também estes artigos depois que escreveste na Visão, que saíram agora. Saiu na Visão de... Dia 2, se não me engano. Exatamente, faz amanhã 8 dias que foi... Tese de mestrado. Somos todos artistas? A inteligência artificial, a fotografia e as artes. A morte anunciada da criatividade humana? Isto são tudo perguntas que têm, dentro do teu mestrado também houveste, por exemplo, esta questão da frivolidade nas artes visuais. Isto foi também uma parte do teu mestrado, esta da fotografia, que ainda é considerada em Portugal uma arte menor.
e se há ou não uma banalização. A tua visão é um bocadinho pessimista nisto. Há muito enfoque no entretenimento puro e duro e as pessoas já não procuram alguns critérios mais estéticos, mais profundos. Sentes isso que está a aparecer? Sim, essa banalização? Porque se tu vires que a fotografia, disparate, agora estava a pensar em fotografia, a obra de arte mais que agora é mais badalada recentemente é uma banana com uma fita... Exatamente, com uma fita cola na parede. Exatamente. Tu pensas assim, bom, sim, realmente... Quer dizer, será que isto é arte? Se calhar para ti não é, mas para quem promove aquilo, é. E pronto, e a inteligência artificial, enfim, vem um pouco neste seguimento da frivolidade das artes, em que o livro que eu já li umas 5 ou 6 vezes, no livro A Civilização do Espetáculo, do Mário Vargas Llosa, que eu não conhecia o trabalho dele, nem conheço, confesso, agora vou-me confessar a ti e ao público que não conheço os romances do Prémio Nobel. Não conheço. Mas conheço este livro muito bem, porque já o li 5 vezes, que é um livro fabuloso, que eu aconselho. É um livro que foi publicado em 2013 e que fala precisamente disto, do espetáculo. Tudo é espetáculo e, segundo ele, esta tal visão pessimista tem por base, obviamente, aquilo que é a realidade. Repara, ele escreveu o livro em 2012 e foi publicado em 2013. Sim. Ele não sabia que havia de aparecer um indivíduo com uma banana pendurada numa parede a vender por $1 milhão e não sei quantos dólares, não é? Sim. E há muitas histórias, como sabes, eu depois no meu trabalho que fiz para essa disciplina do mestrado, falo precisamente em alguns trabalhos caricatos, até inclusivamente penso que sabes que há, por exemplo, um artista na Dinamarca em que o museu, um museu dinamarquês muito conhecido, de Copenhaga, fez uma espécie de call para os artistas para mostrarem... É essa? Não. Como? A arte invisível, não é essa? Era um pouco por aí, que era como é que nós podemos mostrar que os artistas não são compensados monetariamente, enfim, pelos seus trabalhos, comparativamente com outros artistas, por exemplo, salvo erro, na Suécia, não é? E houve um artista que foi convidado e o museu encomendou-lhe então uma obra. Qual foi a obra que ele depois entregou, passado uma semana ou duas? Foi uma tela vazia, sem nada, não é? Uma tela, um canvas vazio, não é? Mas sem nada, tudo branco. Comprou a tela e foi lá entregar, não é? E bom, isto representa a falta de apoio aos artistas. O vazio. No vazio. Eles pagaram, etc. Lá os não sei quantos, 100 e tal mil euros, ou não sei o que mais. Esta peça vem outra vez agora da arte, não é? O gajo comprou um quadro todo branco e depois convidou os amigos, deu milhões por aquilo e o teatro era todo, aliás, que fez o Mário Gomes e o António Feio, fizeram isso há uns anos e agora vai ser reposta. Toda a gente... Então, quanto é que pagaste por isso? Uma valor. Mas é tudo branco. É tudo branco? Não. Também, mas isto é um roubo, faz conta um roubo, qualquer coisa. Não julgo que isto é a brincar. E não te faz lembrar também o Marcel Duchamp, por exemplo, com o urinol, ao contrário, a Fountain. Foi um pouco aí que já tem mais de 100 anos. Claro, foi um pouco aí que começou um pouco o questionar de que tudo pode ser arte, não é? Qualquer coisa pode ser arte, desde que a sociedade diga que sim, que pode ser Exatamente. arte. Portanto, o mercado aí é que dita um bocadinho as coisas, não é? Exato. Portanto, o Andy Warhol e as latas de sopa? Mas aí até havia algum sentido, e que tinha, na minha ótica, porque o Andy Warhol e toda a época dos anos 60, 70 da pop art e etc. Né? Acompanhou um pouco aquele movimento, enfim, que eu considero uma das épocas mais interessantes da contemporaneidade. Portanto, na música, nas artes, no cinema, se tu fores a ver, foi uma época extremamente criativa. Comparada com hoje, nós hoje vivemos, na minha opinião, uma travessia do deserto em termos criativos. Ciclos, não é? Paulo, não é? E depois qualquer dia tem que dar uma revolução qualquer e volta uma coisa... provavelmente. Tu vês, por exemplo, no cinema, se eu te perguntar assim, se eu te perguntar agora, que filmes é que tu te lembras, de facto te marcaram muito, tu provavelmente vais fazer como eu, digo eu. Sim, diz. Que é, vou buscar filmes... Mais antigos, anos 70, 80, 90, pronto. E esta artificialização da vida e da humanidade, estamos a ficar... Sabes que um dos filmes que mais me impressionou, que hoje eu acho que era um filme que era uma premonição, é um filme que se chama Blade Runner,
do Scott. Extraordinário. Ridley Scott, tão bom. Do Ridley Scott, Fantástico. em que tudo, o virtual, não é? As pessoas virtuais, a inteligência artificial vai um pouco nesse caminho. Olha, já estou a entrar um pouco nessa. Sim, vamos a isso, estamos nisso. Que é o virtual, inclusivamente os próprios seres humanos e os robôs e tal, e não sei o que mais, tornarem-se como que... Humanoides, lembras-te dos eram os replicants. Os replicants. E eu lembro perfeitamente, e ele era caçador de replicants, o Harrison Ford no filme. Uma coisa que eu adorei nesse filme, não só a estética, que eu adorei aquela estética, o Vangelis, a música, tudo aquilo ali é maravilhoso. Como agora um bocadinho o Dune, para mim, replica um bocadinho isso também. Sim, a música, o cenário, a história, tudo aquilo é muito interessante. Agora, o Blade Runner é extraordinário, porque eu lembro que vi e impressionou-me muito, porque aquilo era num futuro, já não lembro quando é que era, mas que não era tão distante como havia ainda chuva e carros e táxis e bancas de rua a vender comida e depois havia também carros que andavam a pairar, pronto. Sim. Mas eu gostei dessa mistura, a publicidade, uns ecrãs a passar, umas luzes a passar à noite, os drones, uma espécie de drones é uma que mistura, hoje é uma não é realidade. Não é o espaço de 1999, era uma coisa na Terra, mas já com os avanços muito bem pensados. Exatamente. Esteticamente era um filme lindo de morrer. Filme lindo, e era um filme que era que, na minha opinião, uma premonição daquilo que nós já estamos a viver hoje. Bom, isto... transportado um pouco para as artes visuais e para a fotografia. Eu só me quero pronunciar sobre a fotografia porque não quero entrar em áreas que obviamente não conheço tão bem, embora enfim, tenha no mestrado tenha de facto dialogado muito com os professores e com os meus colegas sobre esta... Não, e falaste muito do Blow Up, falaste imenso de cinemas, de outros filmes. Exatamente. Portanto, o meu interesse pelo cinema... Sim, a fotografia, o mistério, esse capítulo incrível, vem daí. Muito vem também, portanto... Mas, de facto, a morte anunciada da criatividade humana, isto faz muito pensar o que é que, com esta inteligência artificial generativa, que no jornalismo, por exemplo, dá uma grande batalha entre o que contesta-se a objetividade, como tu dizes, e o que se aceita, o que se não aceita, o que se pode aldrabar, e há muita coisa que se pode aldrabar. Mas depois, como é que da arte ao jornalismo, a inteligência artificial está a abalar a indústria? Escrevia a Ana Marques Maia outro dia no Público. Mas agora, de facto, este Fred Rishton que foste buscar, do International Center of Photography, fala muito, está preocupado não só com a criatividade na fotografia, mas com a democracia e com a sobrevivência das pessoas. A inteligência artificial está a impactar tudo. Claro, porque lá está, há bocado, enfim, falávamos as próprias imagens, que hoje nós não sabemos se são fake. Exatamente. Ou deepfake. É difícil como diz o professor Carlos Filhais, não é? Exato. Nós não sabemos se aquilo é verdade, se não é verdade. E de não é? Portanto, é o autor. Daí a história da democracia poder estar em causa, porque tu começas já podes fazer tudo. Exatamente, tudo é possível, ou tudo é, e tu viste agora recentemente, até não quero entrar obviamente pela política, mas filmagens e fotografias que foram publicadas que afinal não eram verdade. Exatamente. Sei lá, sobre a flotilha e a pessoa a segurar no lagostinho, ou que era, afinal, portanto, repara, isto pode, de facto, ser um perigo, na minha opinião, claro, pronto, enfim, não estou nessa área da política, mas na minha opinião é um perigo. E para as artes, obviamente, que é também, e para a fotografia, eu quando foi a defesa da minha tese, o que é que eu fiz? Eu próprio usei a inteligência artificial e criei umas imagens, não é? E pedi, olha, para fazer uma das imagens que tenho aqui no livro, que é portanto, o Terreiro do Paço. Sim. E está uma rapariga numa trotinete, aquela foto foi feita na pandemia, portanto, por isso é que aquilo não tem ninguém, só tem ela. Sim, está quase vazio, sim. Exatamente, não é? E fui à inteligência artificial e pedi, e escrevi que era uma fotografia do Terreiro do Paço, em um prompt, não é? O Terreiro do Paço em Lisboa, etc. O rio está por trás de mim, portanto, que era uma pessoa a andar numa trotinete e a ver-se o arco e não... Tu não imaginas as coisas incríveis que a inteligência artificial criou. Mas, já com uma qualidade extraordinária, ainda por cima. Qualidade extraordinária, mas coisas perfeitamente absurdas. Por exemplo, uma das fotos que foi criada e que eu depois mostrei ao júri foi portanto, um indivíduo. Isto foi uma imagem criada pela inteligência artificial. Um indivíduo numa scooter, numa espécie de uma Vespa, não é? O Terreiro do Paço cheio de água, como se tivesse havido um tsunami, não é? Inundado. E o arco da Rua Augusta, portanto, visto, obviamente, do lado, nós estamos de costas para o rio, e via-se aquilo tudo inundado de água e ele a andar. Portanto, repara bem o absurdo, porque a inteligência artificial, obviamente,
tem depois estas coisas um bocado absurdas, não é? Se calhar é uma questão de tempo, João Paulo, se calhar daqui por algum tempo estes absurdos já não vão... O Carlos Filhais dizia, de quem é que é a autoria destas imagens? Exatamente. De quem fez o software, das pessoas que fizeram o prompt, de quem tirou as fotografias, porque a inteligência artificial também existe porque estas imagens, este Generative AI, porque bebeu milhões de imagens de pessoas reais. Há pessoas que se calhar não querem que as suas imagens sirvam para a inteligência artificial aprender. Isto é tudo, põe muitos problemas. Exatamente. É cada vez que de direitos. Exatamente. Cada vez que publicas algo na internet... Fica do domínio público. E fica do domínio público. E pode ser usado para alguém estar a aprender. E a inteligência artificial vai cozinhar aquilo se quiser. Pode aproveitar aquilo. É extraordinário. Portanto, ficamos... e obviamente que o que me faz mais... o que me preocupa mais, obviamente, é a parte da criatividade. Sim. Não é? Portanto, ou seja... e eu falo nisso, como sabes, no tal artigo, que é... Não é preciso aprender já, quer dizer, já não vale a pena. Mas... Para que é que vão servir as escolas de arte? Vamos lá ver. Se fazer, por exemplo, uma pintura ou um desenho, pronto, não vou a pintura porque depois tens que usar os materiais que são algo que é físico, não é? Os óleos e as enfim... o pastel, o que for. O pastel, o que seja, não é? Mas, por exemplo, para criares uma ilustração... não precisas de aprender desenho nem pintura, quer dizer, pões uns prompts. Não sei se sabes que já existem livros e cursos, não sei o quê, de prompts, só de prompts, não é? Não sabia, Faça uso dos melhores prompts, etc. e tal. Mas de facto, quanto mais aproximado aquilo for, mais consegues o resultado que procuras. Claro, a inteligência artificial, agora de repente ocorreu-me, pode fazer e cria teses de mestrado. Exatamente. Há pessoas que têm que ter nas universidades programas que já conseguem, têm que separar quando é que são todas iguais. Tem que detectar exatamente, não é fácil, não é fácil. Porque eu quando andei, enfim, andava a investigar e deixa lá ver, e encontrei vários sites que, não sei, enfim, cobram um X, $200 ou $250 que te faziam a tese e fazem-te uma tese extraordinária. E eu demorei ali meses e meses a fazer a minha tese, pensei, porque é que não... Claro que obviamente não queria alinhar nisso, não é? Nós temos mesmo a acabar, que o Lionel Moura, por exemplo, é aquele artista, já passou e esteve aí sentado, também este artista conceitual, um dos maiores defensores da inteligência artificial e da robótica. Ele tem neste livro A Inteligência Artificial e a Arte, onde diz que os criativos humanos deixarão de produzir diretamente as suas obras para passar e estimular as máquinas que as farão. Isto é muito discutível, pode ser o futuro, mas é assustador, não deixa de ser assustador. Mas ele diz que não substitui o artista, mas pode complementá-lo, porque de facto há coisas em que a inteligência artificial pode ser uma ferramenta, um assistente de um fotógrafo. Os programas de edição de imagem, ou sim, já pode muito mais rapidamente chegar a resultados que se calhar tu à mão demoraria muito tempo. Sim, pode ser um complemento. Mas repara uma coisa, por isso é que eu tem que haver limites. Distingo entre o instrumento e o instrumental, não é? Portanto, a inteligência artificial enquanto instrumento parece muito útil, eu próprio utilizo, não vou agora dizer que não. No Photoshop, a versão, por exemplo, enfim, estou a fazer publicidade, se calhar não devia, mas pronto. A versão mais recente, que já tem inteligência artificial incluída, faz-te operações extremamente mais depressa, mais rapidamente, 10 vezes e mais bem feitas, 10 ou 20 vezes mais depressa do que nas versões anteriores, que estavas ali horas a retocar, a tirar uma coisa qualquer que estava no chão e que era... Eu já leio tudo exatamente. Portanto, é impressionante. Aí não me impressiona. O que me impressiona mais e que me preocupa mais é a parte da criatividade, ou seja, tu deixas de ser fotógrafo, pintor, músico, hoje podes fazer enfim, trechos de música. No outro dia vi um programa... Há os que ensinam, escrevam uma sinfonia a Beethoven. Exatamente. Ou completa esta sinfonia de Mozart. É extraordinário. Aqui há uns meses passou uma reportagem sobre a inteligência artificial na área da música e era impressionante. Hoje já há maestros que já dirigem orquestras com obras criadas por inteligência artificial. E aquilo é impressionante. Tu ouves e dizes assim, então, realmente podia... Exatamente. Não sabes, foi criado por um humano, por uma máquina. Mas ele depois confessava lá, o maestro que era entrevistado, sim, foi a inteligência artificial. Não é? Mas de facto o José Gil dizia que as máquinas não sabem e não podem criar. É um problema da criatividade que esteve aqui também em discussão hoje. Paulo Roberto, quero agradecer muito a tua passagem aqui, mais uma vez, pelo convidado do Extra. Tens que voltar com mais cursos, mais livros, mais ideias, mais teses. Agora é doutoramento. Quando for doutoramento, voltas. Muito obrigado. Um grande abraço pela tua disponibilidade e até sempre. Muito obrigado. Até à próxima.